Campanha da Fraternidade 2022 é o tema do Puxando Conversa de hoje. E para trocar algumas ideias conosco, os convidados de hoje são os educadores da Escola Estadual Padre João Vieira da Fonseca, Luciana Carvalho e Gilmar Otaviano. Caminho de Deus, aqui me interessa. É mais um ano puxando a conversa, caminho de Deus. E antes de chamar os nossos convidados, quero bater um papo com meus colegas Puxando Conversa. Boa noite, galera! Boa noite! E aí, alguém sabe me dizer como surgiu a campanha da Fraternidade? Dá licença que a mãe sabe. Em 1961, 3 padres, tiveram a ideia de fazer um projeto para ajudar os pobres. E esse projeto foi lançado na quaresma de 1962, em Natal, Rio Grande do Norte. E em 1964 foi lançado a campanha da Fraternidade Nacional. Esquece! E quem organiza a campanha da Fraternidade? Pode deixar que essa daqui eu sei. Foi a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A campanha da Fraternidade acontece quando? O ano inteiro. A cada ano tem um tema e abertura, que acontece na quarta-feira de cinzas, no tempo da quaresma. É tempo onde todos nós somos convidados para reflexão e ação social. E aí, alguém sabe qual que é o tema deste ano da campanha? Laura, você mesmo, querida. Ih, gente, eu não sei não, eu esqueci aqui. Alguém sabe? É fraternidade e educação, né? Força. E o lema? O lema da campanha da Fraternidade está escrito na Bíblia, em Provérbios, capítulo 31, versículo 26, que é: fala com sabedoria e ensina com amor. É isso aí, galera. Estamos antenados no assunto. Bora continuar o nosso bate-papo. Vem pra cá, Gilmar e Luciana Carvalho. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, gente. E agora é hora de puxar a conversa. Analisando a pandemia no âmbito escolar, quais os desafios enfrentados pelos educadores com o ensino remoto e como foi o apoio do governo diante dessa situação? Então, primeiro, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês, participando dessa entrevista com o pessoal aqui da comunidade, do TR, da Paróquia de Santa Rita. E essa primeira pergunta, ela é uma pergunta que faz a gente pensar em muita coisa que a gente passou durante essa pandemia. A dificuldade enfrentada pelos professores e pelos alunos, principalmente no tocante à comunicação, porque nunca na história da unidade tinha acontecido isso conosco, esse distanciamento na educação, na escola. De repente fecharam-se as portas das escolas e a gente tinha que continuar aprendendo e ensinando. Como? Aí ficou todo mundo perdido, Vocês devem ter se sentido muito perdidos. Aí de repente foram surgindo, as novas ferramentas. Mas aí as grandes dificuldades, o acesso à internet, muitos alunos, muitos mesmo, que a gente acha que, sim, que não tem, muitos não têm internet em casa, não têm celular. Então a gente teve que ir enfrentando todas essas dificuldades, e criando novos caminhos para que a gente pudesse perder o mínimo possível no processo de conhecimento dos alunos. O governo, como vocês perguntaram, deu um suporte muito bom, no sentido financeiro, de verbas para a escola adquirir materiais, impressão de apostilas, que são os PETs, a criação do aplicativo Conexão Escola. Então, diversas coisas foram criadas para facilitar um pouco o acesso dos jovens ao ensino, mas as dificuldades foram enormes. Como avaliam o ensino remoto para os alunos com relação à qualidade de evasão e a pandemia despertou um compromisso educacional com o remoto presencial? Boa noite a todos vocês, é um prazer enorme estar aqui, Eu já fiz parte muito tempo ajudando essa comunidade, a comunidade Cristo Rei, que faz parte da Paróquia Santa Rita. É uma alegria muito grande ter aqui ex-alunos, E provavelmente futuros alunos ainda, Dona Laura? Mas, voltando à questão que vocês colocaram, bom, em relação à qualidade, nós sabemos que, por mais que as ferramentas que foram oferecidas eram tentativas de produzir educação
né, entre os alunos, produziu conhecimento, a gente sabe que não conseguiu alcançar o resultado esperado, porque a distância, as dificuldades apresentadas, né, que o Gilmar já esclareceu, a própria questão de não saber lidar com um aprendizado assim, onde o professor não tem o contato direto com o aluno, isso tudo dificultou muito a questão da qualidade. Então, a gente sabe que ficou muita coisa a desejar, até porque nós fomos pegos de surpresa enquanto profissionais e os alunos também foram. Nós não estávamos preparados como adultos e já foi bastante difícil, crianças e jovens especialmente. Eu penso que a questão da qualidade, ela ficou comprometida num primeiro momento, quando a gente também não sabia qual o rumo dar para as aulas, como disponibilizar os recursos que a gente tinha, material, e tornar realmente uma realidade. A evasão, infelizmente, foi muito grande. Por mais que nós tentamos um contato direto, foi difícil conseguir resgatar os alunos, formar os grupos de WhatsApp. Muitos a gente não tinha o contato ainda, porque quando nós saímos, né, no mês de março, com um mês só de aula, muitos alunos ainda não tinham deixado contato na escola, não tinham viabilizado, né, a questão de matrícula efetivada, assim, no sentido de ter o contato direto com, por exemplo, orientadora, supervisora, os professores. Então, a gente foi fazendo realmente um garimpo dos números e formando os grupos e tentando criar uma rede de acesso que pudesse tornar possível o contato. Então, a evasão foi muito grande. Nós tivemos que trabalhar com a busca ativa, que era, na realidade, tentar ligar mesmo, ir nas casas, mandar entregar PET por via de motoboy. Então, nós usamos todos os recursos que nós tínhamos como usar. Alguns a gente sabe que a gente não conseguiu resgatar, muitos ficaram fora da escola. E o que a gente pensou? Com tudo isso que estava acontecendo, no ano seguinte teria uma mudança, né? Porque eu me refiro a 2020. Em 2021 começou com uma perspectiva um pouco melhor, mas a gente percebeu, infelizmente, que assim, muita coisa da dificuldade que tinha acontecido, ela continuou. Então, continuou a questão da evasão, continuou a dificuldade de chegar até alguns alunos que não quiseram realmente voltar e sempre insistiam, só volto quando for o presencial. E a gente não tinha ainda uma noção de quando esse presencial ia se tornar uma realidade. E aí o que a gente pensou? Quando, se Deus quiser, voltar da pandemia, os alunos vão estar muito mais comprometidos, os alunos estarão muito mais valorizando a educação, os profissionais, os seus professores, porque eles sentiram esse tempo longe da escola. E o que nós temos percebido já agora no ano de 2022, depois da volta? Que muita coisa não mudou. Os alunos tiveram, no primeiro momento, um impacto, sim, eles foram impactados. Mas agora que viram que as coisas tendem a cair na normalidade, muitos apresentam dificuldade da defasagem desses 2 anos que ficaram sem professores, diretamente no contato da sala de aula. E, por outro lado, muitos não se engajaram na proposta de voltar, desacostumaram da escola e estão com uma dificuldade tremenda de socializar com os colegas, com os professores, de conviver na escola. É um desafio grande para alguns, né? E eu penso que, em relação, por exemplo, às crianças, a questão da alfabetização, né? Porque nós lá não temos o ensino fundamental 1, mas eu tive a realidade da minha filha. Algumas questões ficaram um pouco perdidas nesse tempo, porque as crianças precisam desse fator socialização, e a gente percebe que isso foi muito prejudicado, né? Então, eu vejo assim, sempre com uma perspectiva de esperança, porque nós que somos cristãos precisamos dessa esperança. Mas há também a parte realista. Enquanto educandos, enquanto estudantes, os alunos ainda precisam se engajar mais, ter compromisso com aquilo que fazem.
O objetivo geral da campanha da fraternidade é o diálogo, a escuta a partir da realidade educativa. Com a pandemia, cresceu o número de jovens com depressão, automutilação, droga e suicídio. Como trabalhar esta escuta entre aluno e educador diante desta realidade? Então, uma das coisas que a gente está percebendo muito nesse retorno é a quantidade de alunos que estão sofrendo com ansiedade, crises de ansiedade, muitos em depressão, tristeza, angústia, a automutilação a gente percebe em alguns poucos casos, mas assim, o que está predominando mais é a ansiedade mesmo que a gente está percebendo. E infelizmente a escola ela não tem um suporte profissional e técnico para lidar com essas questões. Nós não temos psicólogos, não temos médicos, enfermeiros, né, ligados, contratados pelo Estado para trabalhar na escola. Então a gente tem que buscar os caminhos que a gente tem, que é a conversa, é o diálogo, é a escuta, a observação do que está acontecendo, é chamar a família, orientar, falar para os pais, que às vezes nem o pai e a mãe na correria do dia a dia, às vezes nem percebe o que está acontecendo com o filho, né? Então a gente chama, alerta, fala, olha, está acontecendo isso, você já percebeu, né? E chama também o jovem. Então nós temos na escola sempre, em todos os turnos, uma orientadora, uma supervisora que está ali para conversar. Às vezes o próprio professor também conversa muito na sala de aula, né? Com esses alunos sobre essas questões. Então o caminho é esse, é o diálogo, como vocês disseram. O diálogo amoroso que passa pela atenção ao outro. Eu acho que o tema da campanha da fraternidade é muito isso, né? É usar a educação, o espaço da escola como um espaço de escuta, um espaço de boa convivência, de socialização, de compreensão do outro. Então nós que estamos lá dentro trabalhando, o professor, o diretor, a supervisora, a gente tem que se trabalhar cada vez mais nesse sentido de aprender a ouvir o outro, que às vezes a gente não sabe, né? Compreender, ouvir e orientar as pessoas, porque hoje a necessidade está muito grande, né? E eu espero que o Estado, a partir do fim dessa pandemia, traga mais pessoas para dentro da escola, né? A gente sabe que existe um projeto que agora, a partir desse ano, vão ser contratados psicólogos e assistentes sociais. Mas, assim, de uma forma muita gente, né? Então, coloca um psicólogo para atender Boa Esperança inteira, por exemplo, todas as escolas. Então, o trabalho não vai gerar muito fruto, né? O ideal seria que cada escola tivesse seu psicólogo, tivesse o seu assistente social para ajudar nesses conflitos, né? Na superação dessas dificuldades dos adolescentes, né? No ensino fundamental, existe a matéria ensino religioso. E por que essa matéria na grade curricular? Qual o objetivo dela? Bom, o ensino religioso, na realidade, tem esse nome, mas nós sabemos que o objetivo principal não é trabalhar a religião católica, como antigamente acontecia. Porque o que acontecia? A gente chamava de religião, há algum tempo atrás, esse ensino religioso, e o objetivo principal era ensinar a fé católica. Hoje, a dimensão é muito mais ampla, porque se falam de religiões, as grandes religiões, como apareceu, por exemplo, nos PETs do ensino fundamental o ano passado, falou-se não só do cristianismo, mas de outras grandes religiões. E o objetivo principal mesmo, então, é fortificar a questão das virtudes, dos valores dentro das famílias, a partir daquilo que é contextualizado na sala de aula com o estudante. Então, o professor de ensino religioso, ele busca, assim, temas da atualidade, como o bullying, como a questão do preconceito, questões de relacionamento humano, de trabalhar a empatia, e essas questões, assim, muito voltadas para a convivência, para o relacionamento. Para quê? Para que o estudante possa, na realidade, exercitar esses valores a partir de um olhar diferente que o professor direciona e leve isso para o seio da sua família. Então, na realidade, se trabalha religiosidade
e não uma religião propriamente dita, né? Então é importante lembrar que essa colocação leva a gente a entender que hoje todos nós, de uma maneira geral, precisamos trabalhar mais a valorização do ser do que o ter, porque a nossa sociedade ainda busca muito esse lado mais consumista do materialismo, então precisa de um resgate desses valores para que as pessoas reconstruam os significados do que é ser no mundo. Falando de educação, aqui no Puxando Conversa, estamos aprendendo muitas coisas e queremos dividir com você, jovem. Já pensou em fazer uma participação especial aqui no Puxando Conversa? Então, você, jovem, se tiver interesse, é só entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais que estarão aqui na descrição, beleza? E bora continuar o nosso bate-papo. Como pensar de forma prática o papel da família, comunidade de fé? No nosso caso, Igreja Católica e sociedade no processo educativo, ajudando os educadores? Cite exemplos de ações práticas que poderiam acontecer. A família, ela precisa caminhar junto com a escola. Então, a família precisa estar mais presente no espaço da escola, porque só o professor não dá conta. Essa educação básica, ela vem da família, ela vem do berço. O que acontece? Muitas vezes a gente tem um menino na escola que não tem noção nenhuma de princípios educacionais. Então o professor tem que parar de ensinar matemática, parar de ensinar geografia, história, para ensinar os bons hábitos, né? Como tratar os outros, para resolver questões disciplinares básicas que só atrapalham o processo de ensino-aprendizagem. E aí, muitas vezes também, a gente chama o aluno para conversar, para entender, aquele aluno que está criando problema, a gente nota que ali por trás está faltando uma família ativa, uma família presente, uma orientação familiar. Então, o que a gente sugere diante disso? É que a família se envolva mais com a escola, participe mais, se preocupe com os professores, se preocupe em ajudar a escola, participe das reuniões bimestrais, dê sugestões para a escola, sejam voluntários na escola. Então, existem muitos espaços que os pais podem ocupar. Então, é importante também a escola abrir cada vez mais as suas portas para que as famílias possam entrar, para que a comunidade também possa entrar lá dentro e ajudar nesse processo educacional que só o professor não vai conseguir. O professor hoje tem que ser psicólogo, o professor tem que ser enfermeiro, o professor tem que ser, muitas vezes, policial, tem que separar a briga de aluno, né? Vocês já viram, né? Então, o professor tem que ser de tudo. Por isso que ele deveria ser muito valorizado, né? E, infelizmente, a gente sabe que é um dos profissionais que são formados, né? Que têm faculdade, têm pós-graduação e são muito desvalorizados na nossa sociedade. Então, começar por aí, valorizando o professor, valorizando a escola, ajudando, ficando do lado da escola, porque muitas vezes acontece algum problema lá. Uma menina, por exemplo, briga com a outra, você chama, mas a minha filha que está certa, a minha filha não mexe, a minha filha não briga, né? A filha dela é um anjinho. Porém, ela não olha o lado da escola, o lado como aquela pessoa às vezes está atrapalhando a turma, atrapalhando o professor, né? Então, os pais também precisam ser mais conscientes disso tudo e se tornar realmente verdadeiros parceiros da escola. Fraternidade e educação. Como vocês pretendem trabalhar este tema da campanha da fraternidade na escola? Eu não sei se vocês sabem, mas a campanha da fraternidade, de 5 em 5 anos, ela é ecumênica. Ou seja, um assunto é escolhido, é votado, para que ele seja trabalhado não só dentro da religião católica, mas com outras igrejas que teçam um diálogo junto com a católica. Nesse ano, Fraternidade e Educação não é um tema de campanha de fraternidade ecumênica. É um tema em pauta porque foi escolhido assim pela necessidade que a pandemia impôs, né? A gente viu a dificuldade que foi, né, tornar acessível o conhecimento sem a presença física do professor, sem estar dentro de uma escola, fazendo da casa da gente uma sala de aula e da casa de vocês a sala de aula também. Então, o que a gente
percebe. E esse tema, ele é muito recorrente, porque já é a terceira vez que a campanha da fraternidade trabalha a fraternidade e educação. A primeira em 1982, a segunda em 1998 e agora de novo. A gente vê que, como não é ecumênica, não é destinado a um diálogo com as outras religiões, fica muito difícil, por exemplo, dentro da escola, trabalhar o tema de uma maneira que não entre na fé católica. E a gente tem, então, um problema sério. Porque, como eu disse antes, o ensino religioso não pode trabalhar a fé católica, né? Hoje se pensa num Estado laico. E o que é o Estado laico? É o Estado que não se compromete diretamente com nenhuma religião, que é tolerante às outras religiões. Então, o que nós sempre fazemos? Mesmo sendo um tema, às vezes, só da Igreja Católica, nós procuramos divulgar na escola, né? Hoje foi montado um painel com uma frase de reflexão, com cartaz da campanha da fraternidade ao fundo, para que todos conheçam o tema, saibam do que se trata. Então, houve uma divulgação. O próximo passo é que a professora de ensino religioso vai trabalhar texto que procure valorizar o aspecto da educação, para que os estudantes tenham essa visão da importância do tema. Mesmo sendo um tema direcionado, às vezes, para ser dialogado dentro da Igreja Católica, não é um tema só propriamente de quem é católico. É um tema que precisa ser discutido em todos os lugares e que a gente precisa do apoio da sociedade. Porque, como o Gilmar disse, a escola, sem a parceria da família, ela não é nada. A gente não consegue caminhar sem a família caminhando com a gente. E a sociedade, ela precisa nos apoiar tanto na questão da valorização quanto na questão da importância que a educação exerce dentro dela. Porque é na escola que vão se construir os cidadãos, as pessoas de bem que vão se tornar os governantes, os médicos, os enfermeiros, até os prestadores de serviço, por exemplo, na rua, que trabalham recolhendo lixo. Mas, de uma forma ou de outra, a educação ela está em contato direto com todas as pessoas que passam pela escola. Então, nós não podemos ver esse tema distanciado da realidade como algo importante a ser pensado, discutido e se refletir mudanças para que nos nossos próximos anos nós consigamos realmente uma escola de excelência, porque aí nós estamos passando por uma mudança, por exemplo, no ensino médio. E para que essa mudança? Para formar vocês de uma maneira que atuem na sociedade e ressignifiquem a sociedade. Deem esperança para as pessoas. Tenham, na realidade, uma visão mais otimista e que traga uma realidade diferente dessa que a gente vê para que a sociedade está caminhando, né? Muitas vezes uma sociedade violenta, que não sabe dialogar, que não sabe, por exemplo, valorizar uma religiosidade, né? E que não tem uma visão assim de como é importante colocar na centralidade da nossa vida um Deus, né? Nós aqui católicos chamamos de Deus, mas alguns chamam de Alá, outros chamam de Jeová, não importa. O que importa é ter em mente que há um ser criador que dirige as nossas vidas, que orienta, e que por isso nós nos formamos e nos educamos, porque nós queremos realizar a nossa missão diante daquilo que Ele nos confiou. Então, isso é o importante. Então, na realidade, nós precisamos trabalhar o tema fraternidade e educação no sentido mais da instrução, da reflexão, mas também da modificação da ação dentro do nosso meio, da nossa comunidade escolar, na vida dos nossos alunos, para a gente perceber, então, os resultados disso mais tarde dentro da nossa sociedade. Bateu uma curiosidade aqui, já aproveitando que você tocou nesse negócio de novo ensino médio, foi uma coisa assim uma mudança muito grande. Como que foi para vocês, professores, diretores, essa mudança tão espontânea? Assim, porque vieram muitas matérias novas, muitas coisas novas. Como foi para vocês? Então, o novo ensino médio está sendo construído agora, né? Então, nós estamos implementando, em alguns estados já havia começado há uns 2, 3 anos atrás,
mas com a pandemia deu uma travada. Então, na verdade, 2022 é que está sendo o primeiro ano da implantação do novo ensino médio. É uma política a nível de Brasil, né? E só que cada estado tem as suas peculiaridades. Então a gente teve dificuldades, está tendo dificuldades de organizar, né? De construir os novos currículos, os novos planejamentos, mas a perspectiva é muito boa. A gente andou estudando muito, teve uma semana de aula, né? Uma semana de reuniões, aliás, de aula, antes de começar as aulas, nós estudamos muito, os professores estão estudando, preparando materiais novos. E as mudanças, elas prometem que vai trazer, assim, mais significação do ensino médio na vida do jovem. Mais aproximação com a realidade, elaboração de um projeto de vida, que o jovem não saia da escola do ensino médio sem saber o que quer, sem saber o que vai fazer. Então vai ensinar muita coisa nesse sentido, vai trabalhar com a parte de tecnologia. Daqui a pouco o jovem vai poder escolher em que área ele quer estudar mais, se é na área de humanas, se é na área de linguagem, se é na área de exatas, se é na área de tecnologia. Vai ter opções também de fazer um curso profissionalizante para aquele jovem que pensa assim, eu não quero ir para a faculdade. Às vezes eu posso fazer um curso técnico, né, e trabalhar por aqui mesmo, né? E os cursos técnicos hoje são muito valorizados também. Então a gente, assim, está dando trabalho, mas a gente está com muita esperança de que vai trazer muita coisa boa para os nossos jovens que estão começando o ensino médio em 2022. Maria Regina, deixa eu te contar uma coisa como professora. Porque, assim, né, o Gilmar, ele tem uma dimensão maior porque ele trabalha, né, com todos nós. Mas eu, como professora, a princípio eu fiquei um pouco assustada, do mesmo jeito que vocês devem ter sentido, quem ainda está na escola, vocês devem ter ouvido tantas propagandas, nós também. E como se preparar para isso? Então, toda mudança, ela gera um impacto. E aí está a decisão de o que fazer diante do impacto gerado. Eu posso recuar, eu poderia, por exemplo, escolher não querer atuar nesse primeiro momento, no primeiro ano, porque, na realidade, como eu escolho primeiro, né, a questão de escolha de vagas de aulas, na realidade, por ser efetiva, né, por ser concursada na escola, poderia escolher não estar. Eu escolhi estar próximo, né, sem atuar diretamente, para que eu pudesse ver a sistemática do funcionamento do ensino médio. Mas eu também, por mais que não estivesse agora, nesse primeiro momento, em contato com esse primeiro ano, eu continuo me preparando, porque nós todos estamos estudando. Nós todos estamos tendo lives, cursos paralelos que a gente precisa fazer. Então, por exemplo, a Escola de Formação da Secretaria de Estado de Educação ofereceu um curso introdutório de tecnologia e inovação. Eu não estou no primeiro ano, mas eu fiz o curso recentemente. Para quê? Para me preparar, para pensar em novas perspectivas. Nós tivemos a oportunidade de escolher o livro que vocês vão usar durante esses 3 anos. Então, nós tivemos que pesquisar o material, nós tivemos que selecionar pensando em como vai ser mesmo antes de atuar. Então, assim, as perspectivas, como o Gilmar falou, são muito boas, porque a gente percebe a dimensão, né, desse ensino médio, o impacto na vida social. Mas nós estamos num aprendizado, assim como vocês, porque é a primeira vez também que nós vamos atuar em algo diferente. Mas é muito prazeroso perceber que a gente está conseguindo caminhar junto com os alunos. Eles aprendem, a gente também. E quando os alunos, na realidade, estimulam a curiosidade, a busca do professor, isso é muito bom para o professor, porque ele cresce muito. Então, quando o aluno pergunta, quando o aluno está querendo saber, quando o aluno lança, assim, questões que são desafiantes, muitas vezes eu não sei no primeiro momento responder. Aí o que eu faço? Gente, eu vou procurar, porque a vida da gente é um constante aprendizado. Então, esse olhar desafiante diante do novo, ele precisa existir para a gente conseguir melhorar a nossa perspectiva. Eu poderia dizer assim, estou em final de carreira, porque num cargo eu estou quase aposentando já.
mas eu não olho com esse olhar. Eu acredito que os meus colegas todos estão empenhados em fazer um novo ensino médio com a cara da nossa escola. Cada escola está pensando nisso, entendeu? E isso é muito importante, porque gerou uma perspectiva ainda maior do trabalho em equipe, né? Da busca de troca de experiências. Então, isso é muito, muito prazeroso para a gente e muito importante para a educação como um todo. Vocês são educadores e católicos atuantes na igreja. Como vocês analisam a nossa ação desenvolvendo o programa Puxando Conversa? Eu gostaria de dar os parabéns para vocês, né? Fiquei muito feliz de ver vocês aqui. Eu já havia assistido um outro programa e gostei muito da participação de vocês, das entrevistas, né? Dos comentários. Vocês estão de parabéns, viu? E é isso mesmo. Esse aí é o protagonismo juvenil, né? Que se fala tanto hoje. É o jovem puxando conversas interessantes, estudando, lendo, se orientando para ser realmente um cidadão e um cristão ativo na igreja e na sociedade. Então vocês estão no caminho certíssimo e a gente fica assim, orgulhoso de ver vocês aqui. Fica feliz de ver vocês trabalhando. Eu, na realidade, sou suspeita, né? Porque eu conheço a maioria, vi aqui na comunidade, mas a primeira vez que eu recebi o link, eu não sabia da divulgação do programa, eu não sabia do que se tratava, mas eu sou sempre muito curiosa. Então eu falei, eu vou assistir. E eu comecei a acompanhar. Eu, às vezes, não consigo assistir no dia que ele sobe para o canal, eu não consigo. Eu sempre assisto no final de semana, né, num momento, porque eu gosto de usufruir daquilo que eu estou assistindo. Eu não assisto por assistir, não vou só ouvir, eu quero ver. E eu fico encantada com a maneira como vocês falam. Porque o que é importante aqui é exatamente o que é a centralidade do programa, é puxar a conversa mesmo, é levar outros jovens a perceber que eles podem fazer o mesmo que não seja diante de uma câmera. Porque se eles exercitarem isso nos lugares onde eles estão, nos grupos de amigos, a sociedade vai ganhar muito com aquilo que os jovens têm para oferecer. Infelizmente, a gente percebe que o jovem às vezes fica um pouco distante da igreja, porque não se sente acolhido por ela. Né? Então pensa assim, por exemplo, só tem aquele EAC e eu não fui convidado, que é o encontro de adolescentes com Cristo, né? Mas a igreja está aberta, mas ele tem que também mostrar disponibilidade. Às vezes falta convite, não é porque as pessoas não querem convidar, é porque, na realidade, muitas vezes a igreja espera que o outro se disponibilize. Então, com o programa, vocês se disponibilizaram. E isso é o importante, é o primeiro passo. E esses dias assistindo, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, gente, está falando de mim ali. Que é isso? Como que meu nome vai parar nesse programa desse jeito? E eu dei altas brigas com esse Eduardo da vida aí, porque eu pego muito no pé das pessoas. O Leonardo eu pegava menos, porque o Leonardo era mais tranquilinho assim, né? Ele não era muito de causar. E eu fiquei extremamente feliz, porque a gente pensa que quando a gente é chato, porque o professor às vezes é muito chato. Eu tive professores chatos na minha vida. A gente pensa que quando a pessoa é chata, ela está ali ostensiva. Muitas vezes o outro pensa assim, não vai gostar nunca daquela pessoa, não vai se identificar com ela pelo papel que ela faz. E o que ele me mostrou? Não posso deixar minha chatura de lado. Nós brigamos tantas vezes, mas eu não desisti dele. E ele lembra de mim, talvez por isso, né? Mas não importa. Eu me senti extremamente feliz e homenageada, porque o que eu quero ver é gente melhor que eu mesmo, gente atuando por aí. Eu sou apenas uma mediadora, né? Eu uma vez conversava com uma professora e ela já está há muito tempo aposentada, e ela falava assim para mim, eu não conformo porque fulano é médico, porque fulano é não sei o quê, o outro fulano formou não sei o quê. Eu falei assim, eu também não me conformo, porque eu fico tão feliz, eu fico inconformada no sentido de que eu continuo no meu papel de professora, que às vezes as pessoas não veem como uma profissão tão assim, né? Mas eu sei que eu fui o caminho para essas pessoas chegarem em algum lugar. Então, eu fiquei muito feliz com a sua colocação.
porque eu sei que pelo menos eu fiz diferença na vida de alguém. E eu acho que o professor tem que fazer isso, ele tem que fazer a diferença na vida de alguém. Que seja uma única pessoa no mundo, mas se ele souber que ele fez a diferença, a sociedade vai ser diferente por aquela pessoa, ele já ganhou a vida, né? E ele ganhou também muitos pontos no céu, não porque ele mereça, é porque ele cumpriu a missão que Deus deu para ele. Considero que poderíamos desenvolver uma ação evangelizadora na escola? A escola está sempre aberta, né, a tudo que vier, principalmente dos jovens, dos estudantes, né, dos alunos. Então, todo projeto aí que vocês quiserem apresentar, é importante levar para a gente passar ao colegiado, né, apresentar, e vocês, principalmente que são alunos ou mesmo convidados, alunos de outras escolas, as portas estão abertas. Como a Luciana falou, a escola não pode ter um trabalho direcionado a uma religião específica, né? Ela é um trabalho ecumênico, mas a Pastoral da Juventude, todos os grupos que a gente tem aí hoje na sociedade, né? A Luciana falou do Face a Face, eu não conheço, mas parece que faz um trabalho muito bom. Então, tudo que vocês puderem fazer para ajudar, para contribuir, será muito bem-vindo. Viu? Se quiserem promover grupos de reflexão, rodas de conversa, pode de repente colocar algum tema, né, e ir lá convidar os meninos para discutir sobre aquele tema, formar coletivos, por exemplo, um coletivo que vai pensar sobre a sexualidade do jovem, ou um coletivo que vai pensar sobre a participação na política. Então, existem vários tipos de grupos que podem ser criados a partir de temas específicos que são do interesse de vocês. É só uma questão de conversar, agendar, né? Lá à noite são poucas turmas, então tem várias salas disponíveis, né? Então, vou estar sempre aberto para vocês, se vocês precisarem também, tá bom? Quiserem fazer também alguma atividade esportiva, né? Tem a quadra, pode ir lá usar, jogar um vôlei, jogar um basquete, um futebol, né? Criar algum grupo assim interessante, está sempre aberto para vocês. Comunidade, escola, caminhando juntos. E é importante porque se vocês mostrarem, né, que vocês atuam, vocês com certeza vão conseguir levar mais pessoas para perto de vocês. E nós temos aqui, né, ligados à comunidade, muitos jovens que estudam na nossa escola. Então, quando vocês quiserem pensar nisso, construir um projeto, mesmo quem não estuda lá, né, mas a gente está aberto a discutir e ajudar vocês no que for preciso. Muitas vezes existem algumas dificuldades, né, Gilmar, que a gente pode às vezes esbarrar e que a gente precisa remodelar alguma coisa para conseguir fazer ela acontecer. Mas é só uma questão de pensar juntos. E nós estamos lá para apoiar no que vocês precisarem. Queria fazer um agradecimento por ter aceitado nosso convite, Dona Luciana, diretor Gilmar, e dar um presentinho para vocês dois. Que lindo! Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Nós ficamos extremamente felizes, né, Gilmar, com o convite. Ficamos, na realidade, lisonjeados. Porque eu nem imaginava que era isso. Eu fiquei com medo da Maria Regina lá, o Pedro. Falei, meu Deus, o que eles estão querendo comigo hoje? E junto com o Gilmar, falei, vai reclamar de mim, quer ver? Linda mesmo, viu? Gostamos demais de estar aqui com vocês, viu, gente? Muito obrigado. Jesus foi o educador mais incrível que o mundo conheceu e que nós precisamos conhecer. Educar é aprender e dividir conhecimento. Pense nisso e até o próximo Puxando Conversa. Tchau!